pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Gente, hoje a gente vai conversar a respeito de investigação de paternidade. Eu resolvi abordar esse assunto porque eu fui questionada na comunidade por um inscrito no canal, não tenho certeza, mas essa pessoa se sentindo assim um pouco chateado, não sei se é a própria situação dele ou não, mas ele deixou um comentário assim meio indignado com relação àqueles casos onde, mesmo não tendo havido exame de DNA, o juiz determina que o suposto pai é o pai, reconhece a paternidade e condena a pensão ao pagamento da pensão alimentícia. Então, ele estava muito revoltado e ele se referia com relação ao assunto dizendo o seguinte, que pouco se comenta a respeito da situação do pai. Todo mundo se volta só em favor da criança, em favor da mãe, e esquece o pai que é condenado injustamente nesse tipo de ação a pagar alimentos de uma criança que não é filha dele, que não houve DNA, etc, etc, etc. E eu disse para ele que eu ia gravar um vídeo falando a respeito desse assunto. Gente, vamos começar dizendo que é o seguinte, que é uma situação extremamente delicada, onde a gente precisa ter todo o respeito com relação à mãe, com relação ao pai e, sobretudo, com o resultado de toda essa situação que vem a ser a criança, filho ou não do suposto pai. É uma criança, é um ser humano que está envolvido ali e é a parte mais frágil, a parte mais vulnerável no meio de toda essa situação. Por quê? Porque a criança não entende, não pediu para vir ao mundo, não tem culpa do relacionamento que esse pai, esse suposto pai e essa mãe tiveram e vai sofrer consequências, seja lá do que acontecer nessa ação, seja ela julgada procedente ou não procedente. Eu vou ler para vocês o que trata a súmula. Eu não gosto de trazer número de lei, número de súmula aqui, porque não é o objetivo do canal e eu acho que confunde. Nem todo mundo tem formação jurídica para entender as coisas que a gente fala quando a gente traz fundamento legal. Mas nesse caso, pela explicação que eu vou dar, é importante que eu leia essa súmula, essa decisão reiterada do Superior Tribunal de Justiça, que diz o seguinte: súmula 301. Em ação investigatória, a recusa do suposto pai em se submeter ao exame de DNA induz presunção juris tanto de paternidade. O que isso quer dizer? Aí tem citação de lei, tudo, não vou entrar nesse mérito, porque eu acho que acaba confundindo e não é o objetivo. O objetivo é trazer para vocês a informação e, em trazendo essa informação, comentar a situação dessa pessoa que estava indignada, porque ele diz que ninguém nunca comenta esse tipo de assunto e ele se sente perdido, desprestigiado na situação presente. Gente, vamos lá. Se a súmula diz que a ausência se o pai que não comparece, o suposto pai, para fazer o exame, que pode haver uma presunção de paternidade, vamos até falar um pouco dessa presunção. Se está dizendo que presume, não está dizendo que tem certeza, mas presume que pode ser o pai. Por quê? Porque não é só a ausência no dia do exame para coleta de sangue, para fazer o exame de DNA, que é suficiente para dizer que ele vai ser o pai. Por que não é suficiente? Porque quando a gente entra com a ação de investigação de paternidade, o advogado que vai peticionar para o juiz falando a respeito do assunto, ele vai discorrer toda a história daquele pai e daquela mãe, como que os dois se encontraram, o que aconteceu entre eles, a situação que levou até o momento da mãe se apresentar como grávida, né? Então, essa situação que antecede a gestação, que antecede ao momento em que a mãe se apresenta na situação de grávida, ela é muito importante e ela é considerada no judiciário. Por quê? Porque demonstra que houve um relacionamento entre o pai e a mãe. Embora muitas vezes se fala, foi uma única vez e aconteceu, e a gente sabe que é suficiente uma única vez para que haja a possibilidade da mulher ficar grávida. Porém, quando eu tenho uma situação onde houve um relacionamento amoroso entre esse pai e essa mãe, então ambos trocavam juras de amor através de cartinha,
através de mensagem eletrônica, e-mail, WhatsApp, mandava flores de vez em quando, aí tinha um bilhetinho lá, né? Fotografias. Então, tinha uma festinha lá na família, batizada, aniversário do sogro, da sogra, a pessoa ia lá, tirava uma foto, viagens. Ou seja, socialmente, aquele casal era visto junto. Então, tudo isso é considerado. Só isso é suficiente? Não. Porque às vezes a pessoa até tem um relacionamento, namora, e aquele suposto pai pode não ser o pai, mas são elementos de prova que podem levar o juiz a se convencer que, apesar de não ter o exame de DNA, o pai faltou lá no dia, né? Com essas outras provas que tem nos autos do processo, que eu citei aqui agora, dentre outras, pode levar ao convencimento do juiz de que aquela pessoa é o pai, né? E aí, tudo na vida, vale a pena a gente explorar um pouquinho esse detalhe, que é assim, tudo na vida tem consequência. Então, eu estou sendo demandado judicialmente numa ação de investigação de paternidade, eu, homem. Estou sendo demandado numa ação de investigação de paternidade, fui intimado para a data da realização do exame, eu não apareço. Eu não vou dificultar, não vou aparecer. Ora, as pessoas precisam saber que tudo tem consequência. Se eu entendo que eu não sou o pai, eu vou lá, compareço, faço o exame. Muito embora não estou dizendo que é para ninguém ir ou deixar de ir. Eu estou apenas comentando aqui com vocês a situação, uma vez que eu tenho perfeita consciência de que tudo que a gente fala aqui tem um peso, porque as pessoas já nos seguem há algum tempo, né? A gente é muito responsável na mensagem que a gente traz aqui, então é importante a gente deixar isso bem claro. Então, assim, a pessoa foi intimada, não compareceu para fazer o exame, então é preciso que ela saiba que, havendo outros elementos de prova dentro daquele processo, o juiz pode se vir a reconhecer a paternidade. E, uma vez reconhecida a paternidade, condenar aquele pai ao pagamento dos alimentos, né? E tudo mais o que advém do reconhecimento da paternidade. Então, gente, o que acontece? Eu não fui a legisladora nesse caso, não sou legislador, sou uma operadora do direito. Então, aqui no canal, a gente passa a informação. Eu lamento profundamente que às vezes a informação desagrade. Mas a gente vê informação na televisão de tudo quanto é cunho, e a gente vê e muitas vê, ouve e não tem muito o que fazer, quanto mais a informação que eu trago aqui no canal. O caráter é meramente informativo para que vocês saibam que as coisas existem e são dessa determinada maneira, né? E que às vezes, se a gente não cumprir a lei, se a gente não cumprir os comandos judiciais, as ordens judiciais dentro de um processo, a gente pode sofrer consequência. E essa é uma delas, o não comparecimento no exame de DNA. Tá certo, gente? Então, é importante que vocês saibam por que isso acontece. Ué, a pessoa não foi fazer o exame, né? Então, não há que essa revolta, não vou entrar no mérito se justifica ou não justifica, mas assim, vocês precisam saber do direito de vocês e das consequências de deixar de exercer esse direito. Porque ir fazer o exame de DNA é um direito do pai, até para demonstrar que ele não é o pai, por exemplo. Na medida em que ele não comparece, ele deixa de exercer esse direito dele constitucional de fazer o exame e até demonstrar que ele não seria o pai, porque o resultado poderia dar negativo. Vocês percebem como a coisa muda? Então, nesse tipo de situação, me desculpa, vou até pedir desculpa para vocês, o vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas me parece que é importante. Nesse tipo de situação, tem uma ação de investigação em andamento de paternidade. O pai é citado, ou seja, chamado para o processo. Primeira providência, contrate um advogado para acompanhar vocês, para acompanhar o caso. Por quê? Porque esse advogado vai dar orientação e vai explicar as consequências das escolhas que você fizer com relação às provas que estão sendo produzidas dentro do processo. Tá? Então, assim, aí no meio de toda essa situação, a criança não tem culpa e ela não pode ficar desamparada. Para isso foi ajuizada uma ação, né?
E a prestação jurisdicional, ela tem que ser dada, né? O que que é a prestação jurisdicional? É a resposta do judiciário àquele pedido que foi feito para ele. Né? Então não é do nada que o juiz vai julgar alguém, vai reconhecer ou não a paternidade. É porque foi submetido ao judiciário um pedido, né? E essa pessoa quer o bem da vida. Ela quer a resposta do judiciário. E essa resposta ela tem que aparecer, seja ela negativa, seja ela positiva, desde que todos os comandos judiciais sejam obedecidos. Tá bom, gente? Então, muito provavelmente, não vou conseguir deixar a pessoa que mandou a pergunta, que estava indignada, satisfeita, porque eu entendo, né? É complicado mesmo. Não estou dizendo aqui que não é complicado, mas eu estou dizendo que muitas vezes as pessoas têm possibilidades de escolhas, elas têm alternativas e elas preferem não ir adiante, elas preferem ficar como meros espectadores. Processo, gente, é uma coisa dinâmica. Ó, como dizia minha avó, cochilou, o cachimbo cai. Então, assim, tem que estar ali, tem que estar acompanhando o processo, tem que ter um advogado. Tem casos, às vezes, que as pessoas não chegam nem a constituir advogado. Existem casos, né? E não pode. Para tudo você para que você exerça os seus direitos dentro do processo judicial, sobretudo uma ação como essa, tem que constituir um advogado e ele vai dar toda a orientação a fim de evitar que culmine numa situação como essa, tá bom? Se vocês acharam interessante, deixa o joinha de vocês para ajudar o canal, compartilhem com seus amigos. Tem alguém passando por isso? Passa para frente o vídeo. Sempre é útil para alguém que esteja precisando de uma informação, ou mesmo, principalmente para os jovens, né? Antigamente muito se falava de AIDS, não vou evoluir muito sobre isso aqui, mas assim, antigamente tinha muito, houve uma época que deu, quando saiu o assunto de AIDS, todo mundo tinha medo e tudo, e de repente as pessoas meio que relaxaram um pouco com relação ao assunto, e aí nós temos a seguinte situação, quando as pessoas praticam sexo sem a devida cautela, além delas de correrem risco de ficar doentes, as doenças sexualmente transmissíveis, como todo mundo já sabe, tem o risco de uma gravidez, e aí tem as consequências. Tá bom, gente? Então fica esse recado, sobretudo para os mais jovens, inexperientes, né, que estão começando a vida agora, que é uma coisa que pode acontecer, né? E a criança não tem culpa nenhuma. Tá bom, gente? Obrigado por vocês terem me acompanhado, obrigado por vocês estarem aqui, prestigiarem os meus vídeos, o conteúdo que a gente apresenta aqui no canal. E eu encontro vocês no nosso próximo vídeo. Tchau, gente. Fiquem com Deus.